queria apresentar para você essas imagens e gostaria que você observasse com muita atenção, porque aqui será mostrado a força de uma entidade dentro da vida de um ser humano. Nessas imagens que teremos a seguir, vocês irão encontrar uma pessoa incorporada e nesse ritual africano, a entidade exige que a pessoa dê uma prova de coragem, uma prova de força. Então, obviamente, vocês percebem que esse homem está com um facão cravado de uma extremidade à outra do pescoço. Essas imagens nos mostram a evidência de que, para aqueles que não acreditam que existe um mal, sim, ele é real e ele se materializa na vida da pessoa. E logo após você consegue acompanhar a entrada de um outro rapaz com um facão. E você observa que ele começa a cortar a sua carne, o músculo, né? E chega até a região do osso. E você não percebe uma única gota de sangue. Por que dessas imagens? Porque eu quero alertar a você que tem seguido a homens e não a vontade de Deus, consiga enxergar que existe uma batalha espiritual. E no centro dessa batalha espiritual está as nossas almas. E eu queria que você entendesse que a minha luta não é contra a sua religião, a minha luta não é contra você, mas sim contra essas falsas doutrinas, essas religiões que são inventadas para que você venha estar dentro de uma igreja, mas sem perceber tem cavalo para entrar no inferno. Lembre-se, Jesus, ao receber o Espírito Santo, não caiu, não se estrebuchou no chão, não ficou cantarolando em línguas, mas ele recebeu poder para ir enfrentar o mal que estava nessa terra. Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gautama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios. Mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gautama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gautama passou a ser conhecido como Buda e a religião como o budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma. O budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável, nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mal, será castigada com a mesma intensidade, e se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. O candomblé veio da mistura de crenças dos escravos africanos das tribos Yorubá, Banto e Fon, com uma pitada de catolicismo. Ele tem cerca de 2 milhões de seguidores e a maioria vive no Brasil. Seu deus se chama Olodumaré e é servido por entidades menores conhecidas como orixás. Seus seguidores acreditam que cada pessoa é filha de um orixá específico que lhe protege e controla seu destino. Não existe o conceito de bem versus mal. As pessoas têm que cumprir seu destino e não importa se o resultado é positivo, negativo, construtivo ou destrutivo. A religião não tem livro sagrado. Ela é passada oralmente e seus cultos envolvem danças coreografadas, canto e música. Já a santeria é uma religião afro-caribenha que também tem elementos da cultura iorubá e cuja origem está associada ao comércio de escravos em Cuba. Seus seguidores também acreditam no deus Olodumaré, nos orixás, e a pitada de catolicismo também está presente, pois alguns orixás estão associados a santos e santas da Igreja Católica. Através de rituais que incluem música, canto, dança e comida, os humanos entram em contato com os orixás.
Isso geralmente acontece em um lugar chamado Ilê, ou casa, sob o comando de um Babalorixá, que é líder espiritual da comunidade. Da mesma forma que o candomblé, a santeria não tem livro sagrado e é passada oralmente através das gerações. Não é fácil definir o hinduísmo. Primeiro, pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o sikhismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80% da população se diz hindu. Suas escrituras mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus Supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lakshmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedida apenas àqueles que viveram como bons hindus. Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces, chamadas de mantras, e onde são oferecidas flores, frutas, água e incenso aos deuses e deusas. Os atos religiosos também são praticados em templos, com outros membros da comunidade hindu. Um de seus ensinamentos mais importantes é o princípio chamado Ahimsa, a não-violência, que acabou virando o principal slogan de Gandhi no processo de independência da Índia. Os muçulmanos acreditam em um único Deus onisciente e onipresente chamado Alá. Eles também acreditam em anjos e profetas que seriam os responsáveis pela divulgação das leis e dos ensinamentos desse Deus. O curioso é que alguns desses profetas se tornaram figuras centrais de outras religiões, como Jesus, Moisés e Abraão. O mais importante de todos foi Maomé, que por volta do século VII estava meditando quando um anjo apareceu e pediu que ele declamasse. Ao ouvir o nome de Alá, Maomé disparou a falar acreditando que suas palavras vinham da boca de Deus. O profeta continuou a ter essas revelações ao longo da vida, e elas acabaram sendo lembradas e documentadas em um livro sagrado chamado Alcorão. Os muçulmanos têm que seguir os 5 pilares do islamismo: declarar sua fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir à Meca pelo menos uma vez na vida e doar dinheiro para os pobres e necessitados. A reza pode ser feita em casa ou nas mesquitas, onde eles tiram os sapatos para entrar, fazem o ritual de lavagem e sentam no chão para mostrar que todos ali são iguais. A religião tem 8 datas sagradas em seu calendário e é a segunda mais popular do mundo, com cerca de 1 bilhão de seguidores. Fundado no Oriente Médio por Moisés há cerca de 3.500 anos, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. A relação dos judeus com seu Deus único, criador do universo, é a de aliança. Em troca de tudo que ele já fez, os judeus vivem de acordo com as leis divinas e unem a religião a muitos aspectos de suas vidas. Isso faz com que se sintam o povo escolhido, para dar um exemplo de religiosidade e ética aos demais. O judaísmo faz parte do ambiente familiar, tem um forte apelo comunitário e é globalizado. Isso significa que judeus espalhados pelo mundo enxergam uma ligação entre si e se ajudam do jeito que podem. As rezas são feitas em casa, de manhã, à tarde e à noite com o Sidur, o livro de orações, ou em sinagogas. Seus líderes espirituais são conhecidos como rabinos. O judaísmo conta com muitos textos e livros religiosos. O mais importante deles é o Torá, a primeira parte da Bíblia judaica. O Talmud, que fala das leis dadas oralmente e comentários posteriores, também é considerado muito importante. O calendário religioso judeu celebra 12 datas, sendo as mais importantes o Pesach, a Páscoa, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah.
Existem mais de 13 milhões de judeus no mundo e suas maiores concentrações se encontram nos Estados Unidos e Israel.